bem? Então, hoje a gente entra no mês de março, e no mês de março o tema vai ser Além do Espelho. Então, a gente vai fazer diversas reflexões sobre o que isso significa. Eu tenho alguma coisa assim que eu trago da minha adolescência ou pré-adolescência, que eu assim conversava muito com o meu espelho. Por quê? Quando eu estava triste, quando eu estava me sentindo sozinha, quando eu queria chorar porque estava chateada com os meus pais, eu ia para frente do espelho e ficava lá conversando com esse espelho, né? Dizendo, às vezes eu fazia um drama, ai, como eu sou, meus pais não gostam de mim, ai, porque eles não me compreendem. É uma fase muito difícil essa adolescência e pré-adolescência. A gente sempre acha que, ai, estão me excluindo da família. Então, naquela época, o espelho foi muito importante, porque ele era meu amigo, ele me ouvia calado e, ao mesmo tempo, eu mesma, a minha imagem, respondia, não, não é nada disso, eles gostam de você. Então eu fazia um jogo como se alguém estivesse conversando comigo, né? Isso foi muito bom para mim, porque ao mesmo tempo que me acalmava, me fazia refletir sobre aquela situação e dizer, não, não é verdade, isso não está acontecendo. Então era muito legal. O espelho era muito meu amigo por isso, né? E eu me lembro de como eu me sentia nessa época, né? Eu me sentia meio desamparada, meio excluída, mas não era verdade. Eu era filha do meio, minha mãe tinha que olhar os pequenos, meu pai trabalhava muito, então era um sentimento meu, mas que não era verdadeiro, né? Era por conta das atribuições dos meus pais. Mas com isso, eu acho que eu cresci sempre com muita autonomia, né? Eu acho que isso trouxe coisas boas para mim, né? De aprender a fazer sozinha, resolver sozinha as coisas da minha vida. Então, o que aconteceu? Assim, eu tive que me adaptar a ser essa filha do meio e por conta própria, não esperar dos meus pais, porque eles tinham outras ocupações. Eu acho que a grande palavra é essa, é se adaptar ao meio que a gente está vivendo, numa fase da vida da gente, como agora, gente, que a gente está vivendo essa pandemia, a gente tem que se adaptar. A gente pode não gostar, a gente pode ter sentimentos chatos, né, de ficar em casa ou de não poder ver muitos amigos, mas tudo a gente tem que se adaptar e tornar aquilo um pouquinho melhor para a gente. Eu queria fazer uma atividade com vocês e me lembrei de uma suculenta que chama rosa de pedra. O que é uma suculenta? A suculenta tem uma capacidade de armazenar água internamente. Por que ela faz isso? Ela faz isso porque, como ela vive em lugares desertos ou lugares muito áridos que não chove, ela precisa, toda a água que ela recebe, ela precisa guardar internamente para usar nesse período que não chove, né? Então, para ela poder sobreviver. Ela tem um formato super delicado, o formato de uma rosa, mas ela vive em um ambiente que pode ir de 40 graus durante o dia até menos 5 graus à noite, porque nos desertos existe essa diferença de temperatura muito brusca, e ela sobrevive a isso. E ela sobrevive com pouca água, então ela é uma planta que se adaptou a um ambiente que não foi legal, né? Que não era legal, e ela acabou se adaptando, sobrevivendo e ficando linda. Então, o que a gente tem que fazer, gente? Qual que é a lição que a gente tira disso? É que a gente pode tentar sobreviver de uma maneira mais fácil dentro desse período que a gente está passando, né? Que não é fácil para ninguém. Eu queria que vocês pensassem, refletissem um pouco sobre isso, né? Nessa sobrevivência que a gente tem que ter dentro de uma pandemia que ainda não acabou, não deixar aquilo tão pesado, não ficar de mau humor, né? Levar mais leve, né? E agora a gente vai, então, aprender com a minha irmã, que se chama Bia. Ela é arquiteta e paisagista, ela faz jardins, desenha jardins, e ela tem uma coleção de suculenta, de cactos, ela é louca por essas plantas. E ela vai ensinar a gente a plantar, replantar, ela tem um berçário, é bem interessante. E logo depois da Bia, eu vou ensinar vocês a pintar o vasinho e cada um vai fazer aquilo que quiser no seu vaso. Então, até já, gente. Pessoal, essa aqui é minha irmã, na coleçãozinha dela São de suculentas. E esse aqui são cactos, que tem os espinhos. Aqui também são suculentas. Elas têm essas folhinhas todas gordinhas. A água fica retida aqui, ó. Por isso que a gente tem que molhar pouco. Elas guardam água, olha só. Ó,
Nossa, essa daqui tinha bastante água, gente. Então, elas guardam a água e vão bebendo todo dia um pouquinho dessa água. Então, a Tereza me convidou para ensinar vocês a plantar uma suculenta. Então, eu vou ensinar passo a passo. Primeiro, vocês têm esse vasinho e tem um buraquinho aqui. Sempre precisa desse buraquinho para, quando você molhar, a água sair por aqui e a planta receber a água, não ficar encharcada, senão as raízes apodrecem. Isso daqui é uma manta que a gente vai pôr aqui no fundo do vasinho, que é que nem assim um coadorzinho que a água vem, filtra e vai embora. E a água não vai levar a terrinha que fica aqui, porque quando não tem essa mantinha, a terrinha vai indo embora, vocês vão ter que estar sempre colocando um pouco mais de terrinha. Vamos ver, aqui nós temos areia de construção. Essa terra vai vir para vocês, é uma terra já com fortificante, é uma terra boa. Então vamos colocar aqui, ó, um pouquinho de areia, um pouquinho de terra boa. Coloca um pouquinho de terra até metade do vaso, tá? Porque a hora que a gente for tirar a suculenta para plantar aqui, geralmente vem com terra também. Vocês dão uma apertadinha assim, ó, tá vendo? Pra soltar do vaso. Daí solta e não quebra a raiz. Saiu tudo. Daí vocês vão abrir, pode ser com a mão ou com uma pazinha, e vão colocar aqui. Tudo a gente usa. Tá vendo essa folhinha? Ó, ela já tá até com uma raiz. Nós vamos plantar também. Por um pouco mais de terra. É um palitinho de churrasco com uma rolha que eu apontei. A rolha, ó, tá vendo? E vocês devagarinho vão apertando aqui, ó. Assim do lado, tá? Pra não enfiar a mão e não machucar as folhinhas, tá? Olha que bonitinho. E como é que cuida, Bia? Acabou de plantar? Já tem que colocar um pouquinho de água. Geralmente a gente coloca a água, ó, no cantinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pouquinha água. E durante quanto tempo? Eu, às vezes, né, eu acho que dá para colocar agora, que tá bastante sol, tá bastante calor, então dá para colocar uma vez por semana. E na época do inverno, de 15 em 15 dias. Esses vasinhos aqui, eles não têm pratinho, então não precisa pôr areia por causa da dengue. Caiu uma folha, não tem problema. A gente vem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o teu berçário, né? Onde você faz as mudas. Isso aqui é a maternidade. Vocês podem pegar uma caixinha de ovo, mistura com um pouquinho de terra. Essa terra, ela é fofinha, ó, tá? Porque as bebezinhas, elas vão crescer em terra bem molinha, ou na areia, tá? A suculenta gosta muito de areia. Pego a folhinha, eu vou, ó, ponho a folhinha assim e planto. Ó, já brotou aqui. Oh, que linda. Tá? Aqui também, ó. Todas essas aqui eram folhinhas. Um grãozinho desse daqui, ó, você enfia aqui, ó, o grãozinho. Já nasce a florzinha. Então aqui é a minha maternidade, aqui são todos os meus bebezinhos. Todos. E lembrando sempre que a gente tem que, depois que planta, ó, molhar em volta. Um pouquinho, né? Bem pouquinho. Lembrando sempre, gente, que tem que colocar alguma coisa para forrar, não sujar a casa que vocês moram, tá bom? Olha os bebezinhos, isso aqui eu não plantei nada, nasceu sozinho. Olha. Ai, a própria planta. A própria planta, ela solta, tá vendo aqui? Umas mudinhas. As sementinhas. Legal. Cai aqui e ó, vai brotando. Daí o que você faz? Com a maior delicadeza, você vem daqui. Tira o bebezinho. Com a raiz, né? Ó, com a raiz. Entendi. E daí você pode plantar num outro vasinho. E aí vai aumentando a coleção. Aumentando, tá? Então não esquecer. Embaixo dos vasinhos, um pratinho com areia, por causa do mosquito da dengue. Ou sem o pratinho que você molha. Sem o pratinho, você molha e daí não tem problema. Uma outra coisa, cuidem das plantinhas com carinho. Façam esse plantio com muito amor. Obrigada pela tua ajuda aí. Um beijo grande, criançada. Se divirtam, viu? Pessoal, como vocês sabem que eu gosto de fazer arte, então além da gente plantar a rosa de pedra, eu resolvi também pintar o meu vasinho. Então, se vocês quiserem, eu vou mandar tinta, vocês também fazem isso. Esse aqui eu dividi em 4, com uma fita crepe, pode ser um durex. E agora eu vou dividir ele ao meio aqui também. Mas o de vocês é um pouco menor, então talvez vocês só deixem essas faixinhas. O que tem que fazer? É colocar a fita crepe ou durex só para dar um espaço entre os desenhos, né?
vai fazendo e vai cortando a fita, senão ela fica torta. Então o meu eu dividi assim, né? E depois eu coloquei uma fitinha aqui no meio, porque eu não quero pintar ele todo. Eu vou deixar algumas partes do barro, que eu acho bonito, e vou compor outras partes com pintura. Tá? Eu separei as faixas que eu quero pintar e as faixas que eu não quero pintar. Cada um vai criar o que quiser. Só lembrando que antes de você pintar, você tem que passar o branco, porque senão muda o tom da cor, tá bom? Então agora eu vou passar o branco e depois eu vou só separar o que eu quero de branco. Então eu quero essa parte aqui de branco, essa aqui. Eu vou separando assim, ó, uma em cima, uma embaixo, para eu pintar, tá? Então por que eu ponho a fita, gente? Ó, porque quando eu pinto, eu posso pintar em cima da fita e não vai sair da linha reta que eu quero traçar aqui. Fica mais fácil para eu pintar, tá vendo? Eu consigo pintar sem manchar muito. Aqui é a mesma coisa, ó, eu pintei aqui, aí eu venho aqui, ó, não preciso tomar muito tanto cuidado. Só dá uma camadinha de branco, ó, esse lado eu já fiz, tá? Aí vocês esperam secar e antes de tirar a fita, vocês vão começar já a passar o colorido, ó. Por quê? Para também não manchar a parte de baixo. Pega bem o pincel, tem que deixar secar bem para ela não ficar puxando o branco de baixo, né? É uma tinta à base de água, então também não pode estar com esse pincel molhado, tem que lavar o pincel e secar bem no paninho. Vou fazer o vermelho aqui e vou fazer uma outra cor. Mas é basicamente isso. Agora aqui eu vou fazer as outras cores, tá bom? Então, assim que ele estiver seco, agora tem que estar bem seco também, a gente vai fazer essas bolinhas aqui. Eu vou ensinar como fazer. Você vai mergulhar na tinta. Eu usei aqui 3 cores, gente, mas vocês podem fazer com 2. E aí vocês vão fazendo com a ponta, com o lado gordinho, com o lado chatinho desse pincel, vocês vão fazendo as bolinhas, ó. A gente vai deixando a pontinha da tinta aqui, ó. Eu vou fazer tudo, daí eu já mostro pra vocês. Então, gente, pode ser ou com o palitinho ou com a ponta do pincel, tá? Mas aí, ó, eu fiz todas as bolinhas, sempre uma cor diferente em cima da outra. E aí, depois que tiver seco, a gente vai cortar aqui e vai tirar a fita. Se ficou alguma coisinha branca, vocês fazem um retoque. E eu acho que fica bonito exatamente ele ficar com essas partes na cor terra, né, que é o fundo dele. Eu acho que fica super bonito. Então ele pronto, gente, ele ficou assim, ó. Se quiser, também pode fazer umas bolinhas onde tá o marronzinho dele, o terra, né? Quem quiser fazer outro desenho faz, lembrando que tem que passar o branco, tá bom? Então até mais, gente.